Você saiu de Urano. Mais 3 anos de viagem. 10 anos no espaço desde que saiu da Terra. E agora está se aproximando do último planeta do Sistema Solar. Um planeta que a humanidade visitou uma única vez. Em 1989. 37 anos de silêncio absoluto. E sua maior lua está caindo lentamente em direção a ele. Em câmera lenta geológica. Daqui a 3,6 bilhões de anos, vai colidir. Episódio 9 da saga Como Sobreviver no Espaço. Chegamos ao fim do Sistema Solar conhecido. Netuno é o 8º e último planeta. Está a 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. Tão distante que a luz solar leva 4 horas para chegar lá. E tem uma lua chamada Tritão, que é provavelmente o objeto mais fascinante e mais perturbador de toda a saga. Uma lua capturada de fora do Sistema Solar, que orbita ao contrário, que tem geysers de nitrogênio e que está numa espiral de morte gravitacional que vai destruí-la em bilhões de anos. Por que Netuno tem os ventos mais rápidos do Sistema Solar apesar de receber tão pouca energia do Sol? Tritão orbita ao contrário. O que isso revela sobre o passado violento de Netuno e a destruição das suas luas originais? Como seria viver em Tritão, a lua condenada com geysers de nitrogênio e oceano subterrâneo? E a corrida que a China anunciou em julho de 2025 para chegar a Netuno antes dos Estados Unidos, o que está em jogo? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Primeiro, a chegada. 10 anos de viagem. A comunicação com a Terra leva 4 horas em cada sentido. Uma pergunta e uma resposta levam 8 horas. A tripulação está mais isolada do que qualquer missão humana já tentou. Mais distante da Terra do que qualquer ser humano jamais esteve. O Sol, daqui, parece apenas uma estrela muito brilhante. Não aquece. Não ilumina o suficiente para energia solar. O reator nuclear de radioisótopos é o único sustento energético. E Netuno aparece no visor, não como o azul intenso que a Voyager 2 fotografou. As imagens foram reprocessadas em 2023 e revelaram que a cor real de Netuno é mais próxima de um azul esverdeado suave, quase igual a Urano, não o azul profundo dramático que ficou famoso. Mais um segredo que 37 anos de silêncio guardaram. E há outro. A Voyager 2 revelou que Netuno tem um campo magnético 27 vezes mais poderoso que o da Terra. E esse campo está inclinado 47 graus em relação ao eixo de rotação do planeta, bem deslocado do centro geométrico. E isso é bizarro. Na Terra, o campo magnético é gerado pelo ferro líquido no núcleo, razoavelmente alinhado com o eixo. Em Netuno, algo no interior está gerando um campo magnético fortíssimo de forma assimétrica e deslocada. A hipótese mais aceita é que há uma camada de água e amônia sob alta pressão, condutora de eletricidade, gerando o campo magnético. Mas os detalhes do interior de Netuno são completamente desconhecidos. Nenhuma sonda jamais entrou em órbita. Chegamos com mais perguntas do que respostas. A resposta da primeira pergunta: por que os ventos mais rápidos do Sistema Solar estão no planeta mais distante e mais frio? Netuno recebe 900 vezes menos energia solar que a Terra. Deveria ser um planeta morto e quieto. Em vez disso, tem ventos de 2.100 km por hora. Mais rápido que qualquer coisa na Terra. Mais rápido que o som. Para comparar, o furacão mais intenso já registrado na Terra tinha ventos de 315 km por hora. Netuno tem ventos 7 vezes mais rápidos que o furacão mais intenso da história. A explicação ainda não é completamente resolvida, mas a hipótese mais aceita envolve o calor interno do planeta. Netuno, diferente de Urano, emite significativamente mais calor do que recebe do Sol. Esse calor interno gera convecção na atmosfera, criando correntes de vento que se amplificam pela baixa viscosidade dos gases a temperaturas extremamente baixas. Em menos 215 graus, os gases se comportam de forma diferente do que na Terra, e pequenas diferenças de temperatura criam gradientes de pressão enormes que se traduzem em ventos absurdos.
A Grande Mancha Escura, uma tempestade do tamanho da Terra fotografada pela Voyager 2 em 1989, havia desaparecido quando Hubble fotografou Netuno em 1994. E uma nova apareceu depois. Essas tempestades nascem e morrem em escalas de anos. Num planeta onde nunca houve sonda em órbita permanente, não sabemos quantas já apareceram e desapareceram sem ninguém ver. Numa base em órbita de Netuno, uma das tarefas científicas mais fascinantes seria simplesmente observar as tempestades nascendo e morrendo num planeta que nunca foi observado de perto por mais de algumas horas. E esses ventos têm uma consequência direta para qualquer tentativa de exploração atmosférica. Uma sonda que entrasse na atmosfera de Netuno seria imediatamente capturada por correntes de vento a 2.000 km por hora. Manter controle direcional seria quase impossível. A sonda iria para onde o vento mandasse. Os planos da missão chinesa incluem uma sonda de entrada atmosférica, mas os engenheiros estimam que ela sobreviveria apenas algumas horas antes de ser destruída pela pressão crescente nas camadas mais profundas, como aconteceu com a sonda Galileu em Júpiter. Algumas horas, para coletar décadas de ciência. Cada segundo dessa sonda na atmosfera de Netuno valeria mais que anos de observação de telescópio. 2.100 km por hora. 7 vezes o furacão mais intenso da Terra. Num planeta que quase não recebe calor do Sol. Segunda resposta. O passado violento de Netuno. Tritão orbita ao contrário. E o que isso destruiu? Tritão é a única grande lua do Sistema Solar que orbita seu planeta em sentido contrário à rotação do planeta. Todas as outras grandes luas orbitam no mesmo sentido que seu planeta gira. E isso é uma regra universal que vem do processo de formação. Quando um planeta se forma, o material ao redor orbita no mesmo sentido e se junta para formar luas. Se uma lua orbita ao contrário, só pode ter chegado de fora. Tritão foi capturada pela gravidade de Netuno, provavelmente vinda do cinturão de Kuiper, a região de corpos gelados além de Netuno. É maior que Plutão e tem composição similar. Era provavelmente um planeta não independente, como Plutão, até ser capturado. Mas essa captura foi catastrófica para o sistema de Netuno. Quando Tritão entrou em órbita retrógrada, sua gravidade perturbou dramaticamente as órbitas de todas as luas que Netuno já tinha. Em questão de milhões de anos, essas luas originais colidiram entre si ou foram ejetadas para o espaço. Uma pesquisa publicada há apenas 6 dias, em maio de 2026, revelou que Nereida, a segunda maior lua de Netuno atual, pode ser a única sobrevivente desse período violento. Sua órbita extremamente excêntrica e irregular, a mais excêntrica entre todas as luas do Sistema Solar, é um registro geológico do caos gravitacional que Tritão trouxe. Tritão chegou, destruiu tudo. E ficou sozinha como a lua dominante de um sistema que tinha devastado. A lua assassina. A pesquisa de maio de 2026, que identificou Nereida como possível sobrevivente desse massacre, sugere que o processo foi rápido em escala geológica. Há alguns milhões de anos. No contexto cósmico, uma pestanejo. Netuno tinha luas. Tritão chegou. As luas colidiam, fragmentavam, eram ejetadas. E o que sobrou foi o caos reorganizado em torno da nova dominante. É como imaginar que a Lua fosse capturada de fora e destruísse todos os outros satélites da Terra em alguns milhões de anos. A Terra ficaria com uma única lua enorme, alienígena, orbitando ao contrário. E toda a história da vida na Terra seria diferente porque as marés, que influenciam os ciclos biológicos, seriam completamente diferentes. Tritão reescreveu Netuno da mesma forma. A história do Sistema Solar externo seria completamente diferente sem essa captura. É um lembrete de que o Sistema Solar que conhecemos hoje é o resultado de eventos catastróficos aleatórios que poderiam ter sido completamente diferentes. E há uma última peculiaridade de Tritão que torna esse episódio único na saga. Tritão tem criovulcões, não apenas geysers. Vulcões de gelo que ejetam água e amônia líquidas em vez de lava. O mesmo fenômeno que vimos em Europa e em Encélado, mas na superfície exposta, visível, de Tritão. A superfície tem formações chamadas terreno de melão, colinas irregulares que parecem cascas de melão quando vistas de cima, cuja origem é desconhecida.
Podem ser o resultado de criovulcanismo antigo. Podem ser convecção do interior. Tritão tem mais formas geológicas inexplicadas por quilômetro quadrado do que qualquer outro corpo do Sistema Solar. E todas essas perguntas ficaram sem resposta porque a Voyager 2 passou em horas. Com uma missão em órbita, a ciência teria décadas para estudar cada uma. E Tritão está pagando o preço. Por orbitar ao contrário, a gravidade de Netuno retira energia orbital de Tritão a cada volta. Muito lentamente. A órbita de Tritão está encolhendo. Em 3,6 bilhões de anos, Tritão vai se aproximar tanto de Netuno que as forças de maré vão despedaçá-la antes mesmo de colidir. Os fragmentos formarão um sistema de anéis ao redor de Netuno mais denso e impressionante que os de Saturno. Tritão vai morrer e se transformar em anéis. Você está morando numa lua condenada. O relógio está correndo há bilhões de anos. E ainda tem bilhões pela frente. Terceira resposta. Como seria viver em Tritão? A Lua condenada com geysers de nitrogênio. Como seria o dia a dia? Você acorda na base Tritão. A temperatura externa é menos 235 graus Celsius. A mais fria de qualquer superfície sólida que visitamos na saga. O traje aqui é o mais extremo de todos. Não pelo calor como em Mercúrio ou Vênus. Pelo frio. Menos 235 graus é próximo do zero absoluto. Nessa temperatura, o ar se torna sólido. O nitrogênio que compõe a atmosfera fina de Tritão existe em parte como gelo na superfície. A superfície de Tritão é coberta de nitrogênio congelado cor-de-rosa, com manchas de metano e dióxido de carbono congelados. É o mundo mais colorido da saga em superfície. Rosa, branco, cinza azulado, com faixas escuras de poeira depositada pelos geysers. O traje classe Ômega Tritão teria o sistema de aquecimento mais potente de toda a saga, com múltiplas camadas de isolamento de aerogel e um sistema de aquecimento elétrico alimentado pelo reator nuclear da base. A gravidade de Tritão é apenas 8% da terrestre. Menor que Miranda de Urano. Menor que qualquer outro corpo que visitamos na saga. Em 8% de gravidade, você pesaria menos de 7 quilos. Um salto leve te lançaria a 10 metros de altura facilmente. E sem atmosfera densa como em Titã para frear a descida, você levaria um tempo absurdo para voltar ao chão. O propulsor Ares é absolutamente essencial em Tritão para controle de movimento. O café da manhã na base Tritão é preparado com energia do reator nuclear, único sistema de energia viável a essa distância do Sol. O jardim hidropônico herdado das missões anteriores funciona com iluminação artificial de espectro total, porque a luz solar em Tritão é tão fraca que equivale a uma noite de lua cheia na Terra. As plantas crescem bem, mas mais devagar que em Marte. O ciclo de Tritão ao redor de Netuno dura 5,8 dias terrestres. Em 5 dias e 19 horas, a Lua completa uma órbita. E em Tritão, Netuno domina o céu. Com apenas 3,6 vezes o tamanho aparente da Lua cheia à vista da Terra, Netuno no céu de Tritão é avassalador. Um disco azul esverdeado com faixas de nuvens visíveis e a grande mancha escura aparecendo e desaparecendo ao longo dos dias. À noite, os anéis de Netuno são visíveis. Finos, tênues, nada comparado a Saturno, mas lá estão. E, ocasionalmente, uma das outras luas de Netuno cruza o campo de visão como um ponto brilhante em movimento. Você está no centro do sistema mais misterioso do Sistema Solar e tem a melhor vista de todos os episódios da saga. A exploração de Tritão tem um perigo único que nenhum episódio anterior teve: os geysers. A Voyager 2 fotografou plumas escuras subindo 8 quilômetros acima da superfície de Tritão, nitrogênio gasoso sendo expelido do interior aquecido pelo Sol nessa região da órbita. Não são geysers vulcânicos como em Io, são geysers solares. A luz solar fraca, mesmo a essa distância, aquece levemente o gelo de nitrogênio transparente na superfície. O nitrogênio abaixo da camada superficial se aquece, pressuriza e explode para cima através de aberturas na superfície como geysers. Uma pluma de 8 km de altura de nitrogênio gasoso a menos 200 graus. Você não pode se aproximar de um geyser ativo. A pluma invisível de nitrogênio congelaria qualquer sistema exposto em segundos.
Os protocolos de exploração em Tritão incluem mapeamento sísmico constante para detectar pressurização de gelo antes que um geyser estoure. O traje tem sensores de temperatura de superfície que detectam o aquecimento local que precede um geyser. Mas como em Io, a margem de segurança é de segundos. A exploração em Tritão é a mais perigosa da saga por uma razão que nenhum outro episódio teve. O perigo vem de baixo, do próprio chão que você está pisando, de forma invisível e silenciosa. E a descoberta mais fascinante sobre Tritão pode ter um oceano. Cientistas acreditam que Tritão abriga um oceano subterrâneo de água líquida abaixo da crosta de gelo, mantido pelo aquecimento de maré causado pela gravidade de Netuno. Se esse oceano existir, Tritão junta-se à Europa, Encélado e Ganimedes no Clube das Luas com oceanos potencialmente habitáveis. 4 oceanos subterrâneos no Sistema Solar Externo. 4 candidatos a ter vida. E Tritão, a lua capturada que destruiu o sistema original de Netuno, pode ser o mais improvável deles. Quarta resposta: a corrida para Netuno. Porque a China anunciou em julho de 2025 uma missão a Netuno. A proposta chinesa prevê uma viagem de cerca de 15 anos até Netuno, seguida pela entrada em órbita, algo que a Voyager 2 não fez. A Voyager 2 passou voando. Nunca entrou em órbita. Nunca ficou. Uma missão que entra em órbita de Netuno teria capacidade de estudar o planeta e suas luas por anos, não horas. A nave usaria a gravidade de Tritão para ajustar sua trajetória e realizar observações aprofundadas, e lançaria uma sonda que entraria na atmosfera de Netuno para coletar dados diretamente. E investigaria a possibilidade de vida no oceano subterrâneo de Tritão. A NASA tem sua própria proposta de missão orbitadora Netuno em análise desde 2022. Com a China anunciando planos em 2025, a corrida está estabelecida. Quem chegar primeiro a Netuno com uma nave em órbita vai reescrever tudo o que sabemos sobre o Sistema Solar Externo, incluindo, potencialmente, confirmar ou descartar vida em Tritão. Pode ser a missão mais importante da história da exploração espacial. E tem uma dimensão estratégica, além da científica. Quem orbitar Netuno primeiro vai nomear as características geológicas de Tritão. Vai escolher onde pousar. Vai publicar os primeiros dados detalhados do oceano de Tritão. Na ciência espacial, quem chega primeiro define o vocabulário, a narrativa e o crédito histórico. A corrida Lua a Lua dos anos 60 foi motivada por política tanto quanto por ciência. A corrida Netuno dos anos 30 pode ser a mesma coisa, com outros países e outras motivações, mas a mesma lógica fundamental. E do ponto de vista da nossa saga, a missão que confirmasse vida em Tritão mudaria tudo. Não apenas a ciência. A filosofia, a religião, a percepção da humanidade de seu lugar no universo. Tudo que discutimos no paradoxo de Fermi, no sinal UAU, na Europa Clipper, convergindo num único ponto. Uma lua condenada no limite do sistema solar, orbitando ao contrário, guardando um oceano que pode não estar vazio. O último planeta. A lua condenada. O oceano escondido. E uma corrida espacial que pode decidir quem reescreve a história. No próximo e último episódio desta parte da saga, saímos do sistema solar de planetas e chegamos ao mundo que foi rebaixado. Plutão. O planeta anão que era o 9º planeta até 2006, com montanhas de gelo de água mais altas que os Alpes, com um coração de nitrogênio congelado visível do espaço, e com uma atmosfera que congela e cai como neve quando Plutão se afasta do Sol. E você, consegue imaginar morar numa lua que está caindo lentamente há bilhões de anos? E qual descoberta te surpreendeu mais? Os ventos de 2.000 km/h, o passado violento de Netuno ou o oceano de Tritão? Me conta nos comentários. E qual tema você quer ver na saga? Cita o seu nome na abertura do próximo episódio. Para não perder os próximos episódios, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!